quando a gente está lidando com gente do mais alto gabarito no marketing, como o Armênio, o Dr. Rosenberg, Casares, enfim. Minha responsabilidade é muito grande, porque pela primeira vez eu ia representar o Palmeiras oficialmente num evento, ainda mais um evento dessa magnitude, cujo tema não é o meu tema de atuação. A minha responsabilidade no Palmeiras é cuidar de relacionamento com o torcedor. Então eu não vou me arvorar e falar em marketing, até porque essa não é a minha área, mas o que eu posso pontuar é que o Palmeiras ele tem uma tradição grande também no que diz respeito às ações de marketing. Hoje a gente chama aí a venda dos nomes das arenas, como o Corinthians vai negociar dele, o Palmeiras também, os naming rights, e o Palmeiras já fez isso há muitos anos lá atrás, quando fez o Parque Antártica, e isso não era chamado de naming rights, e nada mais era do que a venda do nome do estádio. Nós também temos muito êxito com a questão das terceiras camisas, né? Na época muito criticadas, o Palmeiras lançou uma terceira camisa, aquela camisa, falar cor de marca-texto, depois veio a camisa azul, agora as camisas alusivas daquele time de 93, 94, e isso também foi uma experiência que depois tomou conta e o Brasil inteiro seguiu, o Flamengo, o Corinthians com a camisa roxa dele, super famosa, enfim. Então, há uma renovação de um discurso, muitas vezes, para as coisas que já aconteciam. Isso eu acho super proveitoso, porque coloca determinadas iniciativas, elas são reavivadas, e outras novas surgem, aí, como o Dr. Rosenberg colocou a questão da República do Corinthians, enfim. Agora, o vídeo que o Fábio produziu, o Vitor criou o texto e tal, foi propositalmente uma provocação, no sentido de que o mundo do marketing, por si só, ele está muito preocupado com arrecadação, com venda, com números. E a atividade do marketing, nada mais é, você me corrija se eu estiver errado, é ao potencializar vendas, né? Ganhar mercado. E o futebol foi guindado à condição de empresa. Não tenho nada contra isso, não seria nem louco de advogado algo ao contrário, tendo em vista que o Brasil entrou no cenário mundial para competir com os grandes players aí, e o futebol tem marcas mundiais como o Barcelona, Real, o Manchester, entre tantos outros. Os clubes brasileiros têm que estar nessa briga, até porque o nosso futebol é sem dúvida o melhor do mundo dentro das 4 linhas. Mas, no entanto, o que eu gostaria de pontuar, e quando eu recebi o convite para cuidar dessa área do Palmeiras, foi a minha colocação, eu falei, olha, primeiro que esse cargo foi criado há 2 anos, é algo muito novo, porque até então, pelo menos lá, não havia uma preocupação de se ter uma cadeira para se relacionar com o torcedor. O torcedor, ele era aquele cara que ia, pagava o ingresso dele, como o Reinaldo falou aqui, muitas vezes era maltratado pela polícia, não conseguia, chegava lá, não tinha a cadeira dele, ou seja, ele era um coadjuvante. Na hora que o dinheiro entrou, ele passou a ser protagonista. Então, aí, cada vez mais os paparicos, e vamos fomentar, criar torcida, batismo e tal, e todo mundo entrou nessa correria, ou seja, aquele que não era importante, de uma hora para outra, passou a valer ouro. E eu, quando coloquei lá, eu falei, olha, o Palmeiras, tudo bem, vamos seguir nesse desafio aí, que eu vou falar lá das atribuições do clube, que é cuidar do programa de sócio-torcedor nosso, que não foi exitoso, cuidar quando o Penharol fez aniversário de 75 anos. Então ele falou, olha, isso é uma coisa que a gente guarda com muito carinho, porque foi uma iniciativa que poucos clubes na história fizeram por nós, e a gente faz questão de toda vez que vem os palmeirenses aqui mostrar a cordialidade com que vocês nos trataram. E eu acho que isso hoje um pouco se perdeu, até porque o mercado, ele é selvagem por natureza, né? Ele é muito competitivo. E eu acho que o futebol, somado com essa questão da rivalidade, da necessidade de vencer, ele é um terreno fértil para que a coisa descambe. E isso eu acho que tem que ser ao máximo evitado, porque nós não podemos esquecer que, apesar de render muito dinheiro, ser usado como massa, os torcedores como serem usados como massa de manobra política, como o espaço adequado para se levantar determinadas bandeiras, ele nada mais é do que um esporte. E o esporte, como fenômeno cultural, ele surge para quê? Para entreter o ser humano, para desenvolver suas potencialidades. Aliás, a única atividade humana em que se desenvolve tanto a parte intelectual, a parte física e a parte emocional numa mesma atividade. E isso não pode ser esquecido. E aí, quando eu comecei no Palmeiras, eu falei, olha, tudo bem, vamos cuidar do torcedor, vamos fazer o programa do sócio-torcedor, perdão, minha garganta está secando. E eu falei, só que nós temos que pensar no seguinte,
como é que nós vamos tratar esse torcedor? Porque não adianta o Palmeiras arrecadar milhões e não ter gente que torça para ele feliz. Essa é a função do time. Pelo menos é assim que eu enxergo. E aí eu coloquei, falei, olha, eu aceito o desafio, o convite, desde que isso seja tratado adequadamente. E então é o que nós estamos fazendo há pouco mais de um ano, há pouco menos de um ano, com a gestão do presidente Tironi. Agora, o que eu ia colocar é uma outra reflexão, é até que ponto, e a gente esteve junto num evento na televisão, eu coloquei isso lá, estava o Dr. Rosenberg, aqui estávamos todos, né? Só não estava, junto com o Casares não estava. E eu coloquei o seguinte, também quais são os limites do marketing em relação ao esporte, né? Até que ponto ele vai interferir em escalação, ele pode... eu preciso de um jogador... Surgiu essa conversa por causa do jogador chinês, não era isso? Que é o Dr. Rosenberg falou que é o Corinthians que levou um jogador chinês. Enfim, e até que ponto isso seria válido, legal, do ponto de vista da atividade, né? Quer dizer, amanhã eu preciso colocar um chinês, um japonês... Bom, e aí eles responderam, e era a resposta que eu esperava ouvir, que o departamento de marketing não tem interferência nenhuma sobre o futebol. E eu fiquei muito contente, eu acho que é assim que tem que ser. No Palmeiras isso acontece, já visto que um dos nossos garotos de propaganda foi defenestrado, né? Eu creio que a coisa tenha que caminhar por essa seara. E agora, Mauro, acho que a gente podia abrir de novo para os debates, mas eu queria, por fim, colocar uma última coisa. O Corinthians agora, nessa nova gestão do presidente Andrés, com o diretor Rosenberg, retomou uma coisa que eu acho muito válida no futebol, que é aquela questão da rivalidade sadia. Então, fazer a piada, a gozação, eu acho isso da essência do esporte. Quer dizer, um jogo ele só vale porque depois que acabam aqueles 90 minutos, ele continua repercutindo durante toda a semana até que se comece uma nova história. E o Corinthians, não sei se a iniciativa é só sua, mas enfim, os méritos são seus, tem feito isso de uma forma muito legal. Vocês mostraram lá algumas propagandas, né? Aquela do jornal enrolando o peixe, quando ganhar do Santos, e uma outra provocando o Palmeiras. Eu acho isso super sadio. E, infelizmente, aí já vai uma crítica aos amigos da imprensa, que talvez tentem causar e arrumar brigas e problemas onde não existem. Isso talvez tenha ser tratado de uma forma não muito adequada, porque a rivalidade ela é super sadia, desde que é apreciada com moderação, na medida certa. E eu acho que seria muito legal se nós estamos aqui com 5 representantes dos clubes, os 5 grandes de São Paulo, e provavelmente nos próximos fatos a gente vai ter gente de outros lugares do Brasil, a gente retomasse um pouco disso, naquela questão do ludismo, de realmente entender o futebol como um fenômeno social, como outro qualquer, como um esporte, e que tem como fim trazer, antes de tudo, a felicidade para as pessoas. Esse é que é o principal. Briga, esse tipo de competição, esse tipo de competição que hoje a gente vê torcedor, eu acho isso uma excrescência. Você vê um monte de torcedores, não, meu time esse ano vai arrecadar 10, vai arrecadar 20, nós vendemos por não sei quanto. Me desculpe, mas eu acho isso um tremendo absurdo. O torcedor ele tem que estar feliz com aquilo que o time dele está rendendo, com a alegria que ele está fazendo dentro do campo, com as histórias que o esporte está promovendo. Não se o time dele vendeu fulano por 10, por 20 ou por 30, ou se é o time que mais vende camisa. Nós não estamos falando de empresas. Quem quiser falar em empresa, na característica do lucro, que vá para o mercado de ações, que vá para o mercado financeiro, porque ali sim o resultado tem que ser comemorado. Agora, a gente vê, e eu acho que aí foi a essência da provocação do filme, que talvez esse caminho ele precise sofrer algumas correções de rota, sob pena de a gente perder algo que em outros países é forte, mas no Brasil é essencial. Faz parte da cultura brasileira, faz parte daquilo que a gente chama de ser brasileiro, acreditar, gostar e viver em torno do futebol, seja ele de qualquer estado, seja homem ou mulher. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade eu acho que é enorme. Os clubes servem de exemplo para crianças, os clubes servem de exemplo para a postura na sociedade de uma maneira geral, e determinadas posturas transmitem valores, né? Algo que não acontecia antigamente nessa comunidade
global, né? Hoje nós estamos aqui falando, já tem gente filmando, já está no Twitter, já não sei aonde. Então, quer dizer, as coisas têm uma repercussão muito grande. Então, eu acho que a gente tem que estar, na medida do possível, ciente da responsabilidade que é gerir um clube de futebol e o quão importante é o papel do futebol na vida das pessoas. Às vezes a gente vê homem chorar por causa de um time e ele nunca chorou na vida. Seja lá que ele separou da mulher, porque morreu a mãe, e no entanto quando o time dele perde ele chora. Então quer dizer, isso é uma coisa muito séria e tem que ser levada com a máxima responsabilidade. Era isso, Mauro? E me desculpem, eu peço desculpas em nome do presidente Tironi, que me ligou. Ele ia mandar o friso aqui para me falar, para nós falarmos juntos, só que já vou falar, os jornalistas estão aí, eles estão negociando um novo patrocínio do Palmeiras e por isso não puderam sair. Então pediram imensas desculpas, isso vai ser justificado oportunamente, e me passaram essa batata quente aqui de vir conversar com vocês. Agradeço, espero ter falado ao contento e vamos para as perguntas. Não? E vamos para